E esse vídeo é especial para você que é nosso cliente aqui da Agrega Vendas e a gente vai bater um papo sobre fluxo de cadência de nutrição. Como é que a gente cria materiais ricos e o que são materiais ricos e por que eles têm que ser utilizados e bem utilizados à exaustão nos fluxos de nutrição, não é? E o que é fluxo de nutrição? Esse é o bate-papo de agora, esse é um material para você guardar com você, para você tê-lo com você, porque é um modelo de aquecimento para venda, né? De manter a lead nutrida e aquecida que vai durar ainda por um bom tempo, mas vamos para a prática então. Esse bate-papo então rapidamente é uma revisão do que é, e essa agenda, né, do que é prospecção, até porque você que é diretor comercial pode estar vendo esse vídeo, mas pode estar vendo também esse vídeo um estagiário, um pré-vendedor novato, então é bom que repasse todo o processo, né? Então nós vamos ver rapidinho o que é prospecção em si, né? O que é um fluxo de cadência de prospecção e dentro do fluxo de cadência de prospecção nós vamos ao que interessa, ou seja, o que é um fluxo de cadência de nutrição, não é? E por último, o que são materiais ricos versus, que são os materiais ricos comuns, não é? Versus materiais ricos de engajamento, e essa que é uma especialidade aqui da Agrega Vendas, construir material que engaja, e eu vou explicar de onde vem isso. Mas vamos lá. Revisão do que é uma prospecção. A prospecção nada mais é do que a tentativa do pré-vendedor de conectar, de fazer contato com a lead, com aquela pessoa que possa vir a se interessar pelos nossos produtos, serviços, soluções, ideias, não importa. Então, muitas pessoas acreditam que prospectar é querer vender. Não, jamais. Prospectar é marcar reunião. Não, primeiro o teu objetivo na prospecção é você conseguir a conexão. Conseguiu a conexão, e aí para isso a gente vai usar vários meios, né? Vou te dar um exemplo a seguir. Você aí sim qualifica esse cara, e aí depois você faz a passagem de bastão de forma profissional para que não haja no-show na reunião e joga essa lead aquecida e já qualificada, ou seja, uma oportunidade de negócio quente, na mão do vendedor para que ele faça a demonstração da sua solução e posteriormente a venda. E claro, não posso deixar de falar que no mundo da prospecção também, o pré-vendedor ele pode ter uma das suas funções que é a inteligência de mercado ou a inteligência comercial, que nada mais é do que levantar as empresas corretas para as quais ele vai prospectar e as pessoas corretas dentro dessas empresas corretas. Então isso é o que é prospecção, é tentar falar com o cara através de vários meios, né, de comunicação. E vamos lá. E o que é um fluxo de cadência? O fluxo de cadência é justamente a coordenação profissional dessa tentativa de conexão, ou seja, da prospecção. Então a prospecção ela precisa ser coordenada através de um fluxo de cadência, né, que para isso a gente vai utilizar uma ferramenta, e esse fluxo de cadência é o que contém as etapas, né? Olha só, o meio de comunicação. De que forma nós vamos tentar falar com o cliente? E-mail, telefone, mídias sociais, LinkedIn, WhatsApp, celular, sinal de fumaça, carta, código Morse, não importa. De que forma nós vamos tentar falar com esse cara, né? Telefone fixo, né? O ramal dele. Depois, quantas são as tentativas de contato que eu preciso efetivar com cada um desses meios de comunicação, na média, até conseguir a conexão, né? Com ele, até conseguir que ele nos atenda. Depois, quanto tempo tem que durar essa cadência de prospecção? Você que é nosso cliente sabe que quanto mais enterprise é a venda, quanto mais ela é complexa, consultiva, mais longa é a cadência, né? Então, quanto maior o ticket médio, mais longa é a cadência. E quanto maior o número de decisores, mais longa é a cadência. Depois, intervalos dessa cadência. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma tentativa de contato, um touch point, né? Que é a tentativa de contato. De quanto tempo? E por último, qual é o conteúdo? E modéstia à parte, a gente faz isso direitinho aqui, segundo o Danilo, a melhor máquina de vendas do Brasil por conta, creio eu, que de prospecção, né, do conteúdo de prospecção e por conta desse fluxo de nutrição que a gente vai falar agora. Mas deixa eu dar um exemplo na prática, então, de como funciona esses elementos aqui de um fluxo de cadência de prospecção. Veja que nesse exemplo aqui, olha só, o dia e o meio de comunicação. Então, D1, né, dia útil 1, dia útil 2, depois pula 2 dias, 2, enfim, uma média aí de um dia e meio, mais ou menos, a 2 dias, os dias de espaçamento da cadência, né? E os meios são WhatsApp, telefone, e-mail e LinkedIn, ou seja, 4 meios de comunicação, né? E o número de tentativas de contato, 1, 2, 3, 4 por telefone, né? Que equivale a 48 tentativas, né? São 4 touch points de telefone, depois com LinkedIn 4, 5, depois com telefone 4 e com WhatsApp uma só. E-mail 4 também. Então isso
vai durar 12 dias essa cadência, é o que faz sentido que aconteça. Então isso é nada mais, nada menos do que um fluxo de cadência de prospecção. Agora vamos falar do fluxo de cadência de nutrição, que é para isso que esse vídeo foi feito, né? Já estamos tudo revisado, conteúdo em 3 minutos repassado, agora vamos lá. Primeira coisa, o que é um fluxo de cadência de prospecção, né? De nutrição, perdão, é um fluxo de cadência da mesma forma, só que em vez de prospectar, o nome já diz, vai nutrir, vai alimentar aquela lead que ou não reagiu, sabe aquela lead que você prospecta, tenta ligar 1000 vezes, manda 1000 e-mails, faz touch point, WhatsApp, tudo, manda até sinal de fumaça e ela não responde. Acontece com boa parte da nossa cadência de prospecção. Então essa lead ela vem aqui para esse fluxo de cadência de nutrição e o principal meio de comunicação é o e-mail. A gente, em tempos de normalidade, costuma utilizar o correio também, mas não vem o caso agora. Depois, quantas tentativas... Então vamos lá, né? Meio de comunicação ideal para o fluxo de cadência de nutrição, e-mail. Aí é e-mail e pronto, né? Depois, quantas tentativas de contato? De 6 a 9. Significa dizer que de 6 a 9 e-mails é o que vão ser utilizados nessa cadeia. A cadência de 6 e-mails ela vai durar um pouquinho mais e a de 9 um pouquinho mais, eu já explico. Depois, a duração dessa cadência de 4 a 6 meses. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser mais? Pode ser mais, né? E por último, ou penúltimo, por penúltimo, o intervalo entre cada touch point. Então, entre 15 e 20 dias. Entre 15 e 20 dias. E o conteúdo dessa nutrição, não prospecção, né? Conteúdo dessa nutrição, ele tem que ser útil para a persona, ou seja, para a pessoa que está lá dentro, e para a empresa, ou seja, ele pode utilizar isso na vida pessoal ou na vida profissional, e eu já vou dar fartos exemplos disso, né? Ele tem que ser relevante, mas, acima de tudo, ele tem que ser criativo. Ele tem que ser criativo, né? Então, permita-me dizer, dar um exemplo aqui, um bom amigo, ele fez uma prospecção linda com um cara herdeiro e gestor de uma das maiores empresas do país, né? E o cara não falava, não conectava com ele, de CEO para CEO, e o cara não conectava com ele. Ele simplesmente chamou o motoboy e mandou para esse cara um chocolate dizendo o seguinte: give me a break, né? Aquele Kit Kat. Enfim, e isso é criatividade. O quão criativo você vai ser é o quão criativo a sua lead vai dar trela para você, tá bom? Aí, qual é a diferença entre o material rico tradicional que as empresas utilizam? Aliás, quando utilizam, né? Porque 1% é o número de empresas no Brasil que tem um processo de venda estabelecido. A maioria não tem, então a maioria não vai saber o que é um material rico, muito menos um fluxo, não é, de nutrição, né? E ainda mais o nosso, que é um fluxo de nutrição por engajamento. Qual que é a diferença entre um e outro? Material rico é o material básico que todo mundo utiliza. Então eu vou te dar um exemplo aqui. E material rico de engajamento é um material básico que todo mundo não utiliza, mas que engaja pra caramba, e eu vou explicar por quê. Mas antes, permita-me dar-lhe um exemplo de um material rico comum. Por exemplo, digamos que você estivesse no nicho da perda de peso, por exemplo, o seu serviço fosse perda de peso. E aí você estivesse querendo vender lá para uma empresa de qualquer que fosse a empresa, para o departamento de RH, um treinamento, um modelo, um curso, um remédio, sei lá o quê. E aí você diria para as pessoas do RH: olha, mandem para os seus funcionários, para que eles conheçam o nosso produto, nosso material, manda esse e-book aqui, ó, que a gente preparou com muito amor e carinho, como perder 3 quilos em um mês, por exemplo. Então eu te dei um cenário assim, completamente aleatório, nada a ver, nem sei se existe algo semelhante, mas é para que você saiba que um e-book ensinando uma fórmula é o que se usa muito aí, principalmente no inbound. E veja, a nutrição que nós vamos fazer é para o outbound, né? Para aquele cara que não conectou na prospecção outbound. Então, ou na máquina de vendas, como você preferir. Então, isso é um material rico, é um material comum que existe por aí, né? E como esse, poderia ser qualquer outra coisa, um vídeo explicativo, enfim, sei lá, um folder, enfim, esse é um material rico. Agora, o que é um material rico interativo? Bom, permita-me comentar que isso não é criação nossa, isso é criação de uma startup americana que foi comprada pela maior empresa de marketing digital do mundo, que é a Rakuten Marketing do Japão, e de lá nós trouxemos essa inovação. A Rakuten, para você que não sabe, eles gastam caminhões, aviões, jatos, trens de dinheiro para comprar startups que se destacam por sua criatividade, né? Então essa foi uma delas, e eles têm um processo lá de interação que é utilizado no meio digital, porém eu adaptei ele para o meio físico. Não tinha muita possibilidade de recurso, então a cada dia que eu acordo pensando em como é que eu melhoro mais ainda o que eu vou te mostrar agora. Então lembrando que o material comum seria, por exemplo, um e-book, como perder 3 quilos em um mês, e um material interativo tem a mesma função, só
que a pessoa que receber esse material, ela vai interagir. E essa interação tem que ser, no mínimo, 3 segundos para poder ela cumprir o papel dela. E qual é o papel dela? É fazer com que o cliente fique mais íntimo com a sua marca, com a sua empresa. Aí eu cito essa frase aqui, que a interação é a mãe da intimidade. Se alguém já falou por aí, eu não sei, porque fui eu, pai da criança aqui. A interação é a mãe da intimidade, né? Então, se rolar uma proximidade, vai rolar uma intimidade. Então, interagiu mais 3 segundos, em tese, a pessoa, a tua lead que não conectou na prospecção outbound, ela engaja. Tomara que engaje. Agora, então, eu vou te mostrar exemplos disso. Por exemplo, olha só, vamos voltar aqui na perda de peso de 3 kg em um mês. Ainda naquela mesma possibilidade de solução, imagina a diferença se em vez de eu falar assim para o teu pessoal do RH, olha pessoal do RH da empresa X, manda para o teu pessoal um e-book aqui, ó, como perder 3 quilos em um mês, com uma fórmula mágica de emagrecimento, sem correr, sem fazer regime, sem nada, que vai para eles conhecerem aqui o nosso produto, ou você dizer assim para ele, olha, fulano, tá aqui um aplicativo, manda pra galera, ele vai lá fazer o seguinte, ele vai imputar os dados dele, como altura, idade, sexo e peso, creio eu, tô chutando aqui, né? E aí ele vai apertar um botão de enviar ou coisa parecida e ele vai receber lá o resultado do índice de massa corporal ou corpórea dele, né? Se ele tá gordo, se ele tá magro, né? Então, isso é interação. Enquanto eu tô lá interagindo com essas, pondo, digitando, teclando, olhando na tela e tudo mais, eu tô interagindo. Então, nesse momento, eu tô criando uma conexão com a sua marca. E isso é o que faz com que esses materiais ricos eles interajam de forma fantástica. E não precisa necessariamente ser um aplicativo, você gastar dinheiro com isso, pode ser simplesmente uma calculadora no Excel, um e-book interativo, se você não sabia, eu criei essa ideia aqui, vou te mostrar agora, não é? Um material rico, bacaninha, pode ser aqui, ó, um passo a passo é útil, ó, como fazer uma criação de listas de prospecção, olha só, para cada cliente nosso aqui da Agrega Vendas, a gente monta esse o quê? Infográfico, é um material legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer, olha só, aqui começa a interação, né? Lembrando que o teu logo vai estar aqui, você vai mandar para o cara uma planilha onde ele vai achar como ele vai encontrar clientes no LinkedIn já com os nichos separados, ou seja, eu estou dando para ele de bandeja os nichos que ele teria que pesquisar no LinkedIn e digitando letra por letra dias para poder encontrar isso, eu estou entregando isso de bandeja para ele. Então, se aquilo fizer sentido para o momento dele, faz para o nosso cliente, né? Então, esse cara está tendo contato aqui, ó, com a nossa logomarca e com o nosso nome. Demorou mais de 3 segundos, começou o engajamento. Aí não tem volta, ele nunca mais vai esquecer da gente. Isso, não só, o engajamento ele funciona porque o ser humano, ele 50% de nós, 55% de nós, somos sinestésicos, ou seja, a gente interage, gosta de tocar, pegar, sentir, né? Então, ele interage, ele é educado por essa interação, rola uma afinidade ali e lembra sempre a lei do Robert Cialdini, né, da reciprocidade, o gatilho da reciprocidade, não é? Que é dando que se recebe. Quando você ganha uma coisa tão bacana como essa, a tendência é que eu retribua para você um favor quando me for pedido. E qual é o favor que nós vamos querer quando a gente for pedir lá na frente, depois que terminar um fluxo de nutrição? O favor que nós vamos pedir é, pô, cliente, pô, lead, conecta comigo, pô, eu preciso te conhecer, eu quero te mostrar a minha solução se fizer sentido para você, né? Então é isso que é a retribuição do favor. Aí a gente vai avançando para materiais mais bacanas. Por exemplo, essa pesquisa aqui de uma empresa americana, se não me engano chama Topo, apesar do top aqui, mas eu acho que se não me engano ela chama Topo, ela começa a nos dizer que tudo mudou, olha só. Nesses tempos agora, para você conectar 90% das leads, você precisa de pelo menos 9 tentativas. Deu para entender a loucura que tá, a dificuldade que tá de prospectar? Pois é, quase ninguém sabe disso, é um material muito bacana para você ter dentro da sua empresa e conversar com o seu pessoal. Cada vez mais material mais rico. Aqui, por exemplo, é um materialzinho bacana, ele não tem interação também, né? E eu vou aumentando a interação à medida que eu vou mostrando nos exemplos, mas é um case de sucesso bem construído. Agora, olha que bacana. Por exemplo, nós distribuímos aqui para os nossos clientes um checklist, olha só, de otimização de prospecção. Olha que bacana, né? Então, você, o gestor de vendas, você da área de vendas, vai ter aqui na sua mão um material para você ir ticando, ó, e dizendo assim, ó, as assinaturas estão otimizadas de e-mail, não é? Tem foto, telefone, celular, mídias sociais, cargo. Depois, o e-mail tá identificável, né? Tá amigável, fulano de tal. E por que a gente usa esse fulano de tal?
Porque quando o LinkedIn disser para ele que nós andamos vendo ele, ele vai dizer que é o Matheus da Agrega Vendas que estava vendo a conta dele e justamente é o mesmo Matheus da Agrega Vendas que é o remetente. Depois, não está utilizando e-mails genéricos, né, tipo vendas 1, o cliente ele não fala com vendas, ele fala com o Matheus, né, e assim sucessivamente. Após o lead conectar, ele é respondido em até 1 hora, conectaram por onde? Por e-mail, logicamente, né? Prospectamos o lead conectado semanalmente, até recebermos um não, ou seja, buscamos um não insistentemente para não marcar reunião que não precisa, e assim sucessivamente. Então esse é um baita material rico que gera valor. E vamos mais a fundo. Olha só, uma outra coisa, às vezes o nosso cliente ele gostaria muito de ler o livro Objeções, só que ele não tem tempo. É um livro que demora ali, sei lá, tem 200 páginas. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um belo de um resumo dele e colocamos uma senha e um logão da Agrega Vendas. Qual é que é a sacada? Qual que é a senha? Agrega Vendas em caixa alta. Tem como esses caras esquecer de mim? Não, para ele acessar o PDF, ele tem que digitar a senha Agrega Vendas, ainda tem um logão da Agrega Vendas no livro. Cara, mas você acha que a gente para por aí? Não, obviamente que não. No final, eu digo assim para ele, olha fulano, se você quiser testar o quanto que você aprendeu a respeito desse resumo do livro Objeções, faz essa provinha aqui, ó, exercício da aula X, o exercício do livro Y, e assim sucessivamente. Isso tudo são exemplos de materiais ricos, né, que geram engajamento. Olha, outra coisa linda que você pode fazer, uma planilha onde ela tem uma senha e a senha você bota também, isso aqui é coisa de cliente nosso, e a senha você coloca também o nome da tua empresa, de forma que ela mostre, olha só, presta muita atenção nisso, um reloginho. Ou seja, se você tem alguma solução que reduz custo, tipo energia fotovoltaica, se você reduz custo de água, se você reduz custo com consumo, se você otimiza processos, enfim, bota um reloginho dizendo quanto que esse cara ganha com você. Se você aumenta a receita, como é que é o caso da Agrega Vendas, bota o reloginho junto com você. Se você mitiga risco, você tem uma consultoria de riscos trabalhistas, de saúde, etc e tal, coloca aqui o que você mitiga de risco e assim sucessivamente. Isso são materiais que vão deixar o cara, eu apaguei o logo aqui do cliente, né? Que vão deixar o cara muito próximo de você em termos de nutrição. Bacana? Então, olha só para você, nosso cliente, nosso amigo aqui da Agrega Vendas. Cara, esse é o conteúdo rico para fluxos de prospecção. Fluxos de prospecção não, né? Fluxos de nutrição. É isso que você tem que fazer sozinho aí, depois que a Agrega Vendas vai entregar a sua consultoria. Isso que você tem que fazer ao longo do tempo. E tá sempre estudando para que a criatividade ela seja aflorada, não é? Para que ela se desenvolva e você possa surpreender a sua lead cada vez mais e o cara não tenha desculpa nenhuma para quando o teu vendedor, pré-vendedor ligar para ele te atender de boa vontade, tá bom? Então, para você que é nosso cliente e também nosso amigo, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu espero que o fluxo de nutrição seja muito, muito bem aplicado por você aí na sua empresa, tá bom? Um beijão bem grande para todo mundo.